Oi, pessoal, bora desmistificar um assunto que parece complicado, mas não é. Os ETFs, ou Exchange Traded Funds. E a gente vai fazer isso com base numa filosofia bem poderosa, que é exatamente o título desta nossa análise: o simples que funciona. Sabe como é, né? O tempo todo tem alguém no mercado financeiro prometendo a fórmula mágica, o retorno absurdo, a estratégia super complexa. O que acontece na maioria das vezes? A gente só fica com mais dúvida e mais ansiedade. Pois é, e se a gente parasse de correr atrás da próxima grande tacada? E se a estratégia mais inteligente fosse, na verdade, a mais direta e sem complicação? É exatamente essa ideia que a gente vai explorar agora. Então, vamos lá. Essa filosofia do simples que funciona vem do Geraldo Búrigo, que é um especialista no assunto. A proposta dele vai totalmente na contramão desse barulho todo do mercado, sabe? O foco é numa solução que é ao mesmo tempo elegante e muito, muito eficaz: os ETFs. Olha, essa citação é ótima, porque ela vai direto ao ponto. Não se trata de ganhar dinheiro rápido, é sobre voltar para o básico, para os fundamentos, ou seja, diversificação, pensar no longo prazo e, o mais importante de tudo, ter consistência. É um choque de realidade, mas um choque necessário. Mas afinal, quem é a pessoa por trás dessa filosofia toda? Então, o Geraldo Búrigo não é o típico cara do mercado financeiro. A história dele mostra que a verdadeira especialização pode vir da paixão, do estudo por conta própria e da experiência real, na prática. Olha só que interessante essa trajetória. Tudo começou lá em 2019 como um hobby. Ele estava tentando fazer stock picking, sabe aquela prática de tentar escolher as ações que vão bombar? Mas ele sentiu dificuldade de achar informação de qualidade e aí começou a falar sobre o assunto nas redes para ajudar outras pessoas. A coisa cresceu, virou consultoria e, no fim, aos 42 anos, ele largou a engenharia para viver disso. Isso mostra o quanto ele realmente acredita nesse negócio. E essa experiência toda do Geraldo atendendo clientes revelou um problema muito comum. Muita gente já estava de saco cheio de tentar adivinhar qual ação comprar ou simplesmente não tinha tempo para ficar gerenciando a carteira ativamente. E isso leva a gente para uma pergunta fundamental. Para pensar um pouquinho. Para ter sucesso nos investimentos, a gente tem algumas variáveis: a rentabilidade, o tempo e os aportes. Mas dessas três, em quais a gente tem de fato algum poder? E aqui está o pulo do gato. A maioria das pessoas fica obcecada com a rentabilidade. Só que isso é algo que ninguém, absolutamente ninguém, consegue controlar. E essa busca gera ansiedade e leva a péssimas decisões. Agora, o que a gente pode controlar? A disciplina de fazer aportes constantes e por quanto tempo o dinheiro fica investido. É aqui que o jogo é ganho de verdade. Certo. Então, qual é a solução prática para esse dilema todo? A proposta que o Geraldo faz se destaca justamente por ser simples e eficaz. Vamos ver como é que se monta essa carteira forte sem dor de cabeça. Pode acreditar se quiser. A solução para muito investidor que está cansado de complicação é essa aí: montar uma carteira super robusta e diversificada com apenas 6 ou 7 ETFs. É isso, sem precisar de dezenas de ativos, sem quebrar a cabeça. Uma estratégia simples, mas muito, muito poderosa. Um dos maiores medos de quem investe no Brasil é a ideia de mandar dinheiro para fora, de investir no exterior. Mas a gente vai ver que diversificar globalmente é fundamental e, olha, é bem mais fácil do que parece. Esse gráfico aqui é um alerta fortíssimo. Dá uma olhada. De 2000 a 2009, enquanto o Ibovespa subiu 350%, a Bolsa Americana teve um retorno negativo de 24%. Agora, a pergunta que fica é: quem aguentaria ficar 10 anos com o dinheiro investido num único lugar sem ver resultado? Impossível, né? Isso aqui mostra, na prática, por que não se deve colocar todos os ovos numa cesta só, geograficamente falando. Essa frase é um clichê, a gente sabe. Mas como Geraldo Búrigo gosta de dizer, é um clichê porque é a mais pura verdade. A diversificação é, sem dúvida, a ferramenta mais importante para proteger uma carteira de investimentos. E a ótima notícia é que ter acesso ao mundo todo hoje é muito mais simples do que antigamente. Dá para investir lá fora direto aqui da Bolsa Brasileira usando os BDRs. Eles são tipos certificados que representam ativos de outros países. E já existem mais de 250 opções de BDRs que replicam ETFs do mundo inteiro. Agora, para quem decide investir direto lá fora, essa tabela aqui é ouro. Os ETFs que ficam na Irlanda têm vantagens tributárias gigantes para quem não mora nos Estados Unidos. Primeiro, não tem imposto sobre herança. Segundo, o imposto sobre dividendos de ações americanas cai pela metade, de 30% para 15%. E terceiro, que é ótimo, eles reinvestem os dividendos sozinhos. Isso simplifica a vida na hora de declarar o imposto de renda aqui no Brasil.
Bom, estamos chegando ao fim, e a grande sacada da filosofia do simples que funciona é que ela não esquece que a gente é humano. Investir não é só planilha e número, é comportamento. O Geraldo usa essa frase do Morgan Housel para dar um conselho muito prático para aqueles clientes que gostam da adrenalina de comprar e vender ações. A sugestão é: olha, monta uma base forte e diversificada com ETFs. Se quiser brincar na bolsa, separa uma parte bem pequena do patrimônio para isso. É um jeito de ser razoável, não um roubo. No fim das contas, a mensagem principal sobre ETFs, seja para quem investe ou para quem trabalha com isso, pode ser resumida em 3 palavras: simplicidade, para montar a carteira sem estresse; transparência, para saber exatamente onde o dinheiro está; e liquidez, para poder comprar e vender com facilidade quando precisar. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Olhando para a forma como cada um investe hoje, a estratégia que está sendo usada é simples de verdade. E mais importante, ela está funcionando para alcançar os objetivos de longo prazo? É uma pergunta que com certeza vale a pena se fazer.